Boa tarde, kids. Que bom poder estar aqui. Que saudade de vocês, das nossas aulas e da nossa sala. Mas Deus é muito bom, né? Temos essa tecnologia que nos permite continuar estudando sobre a palavra de Deus, mesmo distante, eu aqui e você aí na sua casa. Mas isso não vai durar muito tempo. Com fé em Deus, a gente vai estar aqui juntinho, tá? Em pouco tempo. Vamos continuar orando para que Deus traga uma vacina para essa doença, para que a gente possa voltar, né, a nos reunir aqui de novo, né, na turminha de 7, 8 e 9 anos. Antes de começar a nossa aula, eu queria orar um pouquinho com vocês, tá? Vamos fechar os nossos olhos, vamos acalmar o nosso coração, vamos nos desligar de tudo que está ao nosso redor e vamos falar com Deus, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque Tu és um Deus bondoso, Senhor. Tu és um Deus que cuida de cada um de nós, Senhor, e pensa nos mínimos detalhes, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu tens olhado para a nossa igreja, Senhor. O Senhor tem levantado pessoas, Senhor, que Te amam, pessoas que Te servem, Senhor, para que a gente possa, mesmo durante essa pandemia, continuar, Senhor, nos alegrando como igreja, estudando a Sua palavra. Pai, cuida de cada família agora, cuida de cada criança, Senhor, que elas consigam manter a atenção, Senhor, na aula, que a gente possa aprender mais da Tua palavra, que a gente possa se alegrar, Senhor, com isso, que a gente guarde, Senhor, essa mensagem, tanto no nosso coração, quanto na nossa mente, Senhor, para que a gente possa falar, Pai, daqueles que ainda não Te conhecem, para que a gente possa falar do Seu amor, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Bom, antes da gente parar, né, ainda lá no retiro, a gente estava estudando, né, sobre algumas cartas, né? Tenta lembrar de um apóstolo de Cristo que escrevia sempre cartas para as igrejas, né? Sempre se comunicava, né, com as igrejas através de cartas, tá? Vou dar mais uma pista, vai pensando aí na tua casa, né? Esse apóstolo, ele viajava muito, ele falava de Jesus em vários lugares, e cada lugar que ele passava, ele ajudava a pregar o evangelho, ele ajudava a falar a mensagem de Jesus, tá? Vocês lembram quem é esse apóstolo? Lembra das cartas que ele escrevia? Então, se você ainda não pegou, tá? Pega a sua Bíblia rapidinho, ou então pega aí no seu celular o aplicativo, mas o aplicativo da Bíblia, não é para ver outro joguinho, não é para ver nada diferente disso. De preferência, a Bíblia de papel, igual a gente sempre faz aqui na salinha do Kids, tá? E a gente vai procurar nas cartas, tá? Esse apóstolo, ele mandou uma carta, tá, para um pessoal que ele já tinha falado de Cristo e estava acontecendo algumas distorções, estava algum mal-entendido sobre essa palavra. Então ele escreveu mais uma carta para falar, tá? Então abre a sua Bíblia lá em Gálatas. Já sabe quem foi que escreveu Gálatas? Vamos lá, tá? Quem escreveu Gálatas? Lembra? Vou falar o nome do apóstolo, eu já dei muita pista. O apóstolo Paulo. Então Paulo, ele escreveu, tá, carta para os Gálatas. Mas quem eram os Gálatas, né? Eram os cristãos que moravam onde? Lá na Galácia. Paulo já tinha falado de Cristo para eles. E mais uma vez, Paulo volta a falar de Cristo através de cartas. Vocês lembram, tá? Quem foi Paulo? Paulo, ele foi um apóstolo de Cristo, certo? A gente já falou. Mas sempre foi assim na vida de Paulo? O que aconteceu antes de Paulo, né, conhecer Jesus? Paulo, ele perseguia a igreja de Cristo. Olha só. Ele ia de cidade em cidade procurando os cristãos. Para quê? Para prender, levar preso aqueles que estavam, né, seguindo, né, o caminho, né, seguindo a Jesus. Só que Paulo, durante uma dessas viagens que ele estava fazendo para poder perseguir, para poder prender os cristãos,
que aconteceu com ele? Veio uma luz muito forte, tá? E cegou Paulo, né? Paulo caiu cego, né? E ouviu uma voz, né? Ouviu uma voz que era como um estrondo, né? Uma voz muito forte. E ele ficou assim: quem está falando comigo? Quem está falando comigo? Quem está falando comigo? Falou assim: Paulo, sou eu, Jesus, aquele a quem você tem perseguido. E Paulo, até aquele momento, ele não conhecia Jesus. E a partir de então, né, Paulo, ele passa a crer, ele passa a conhecer Jesus, né? Então, E vocês sabem. o que um apóstolo ele fazia? Ele pregava o evangelho, né? Mas o que é evangelho? A gente já falou o que é evangelho, vocês lembram? Evangelho quer dizer o quê? Boas novas, boas notícias. E quais são essas boas notícias? O que Paulo falava? Que notícia boa era essa que ele levava? Era a notícia do quê? Do evangelho, tá? Então Paulo pregava o evangelho, ele pregava essa boa notícia. E o que a gente pode, né, falar para outras pessoas que ainda não conhecem Jesus sobre o evangelho? Primeiro a gente tem que saber o que é evangelho. Então a gente vai estudar aqui passo a passo, tá? O que Paulo, né, pregava, né, para aquelas pessoas que ainda não conheciam Cristo, né? E, né, depois disso, né, lá no finalzinho da aula, tá? Você vai me responder uma pergunta, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente vai falar para uma pessoa que não conhece Jesus, a gente vai falar do evangelho, a gente precisa falar do amor, né, do amor de Deus. Deus, ele amou o homem, ele criou o homem, tá? Para que Deus criou o homem, tá? Para amá-lo, tá? E deu ao homem o quê? Uma liberdade de escolha. Por que isso? Olha só. Só, eu amo a minha esposa, tá? Ela me ama, por isso que a gente casou. Aí vamos pensar que só eu, tá? Gosto dela. Então, por eu gostar dela, né, eu vou obrigar ela a ficar do meu lado? Não, isso não é amor. Isso é o quê? Isso é egoísmo, né? Quando a gente ama uma pessoa, a gente tem que se preocupar sempre em agradá-la, tem que pensar no bem-estar dela. E Deus criou o homem, né? E ele amou o homem. Então, como ele amou o homem... Ele falou assim: eu não posso obrigar o homem a ficar o tempo todo ali do meu lado sem saber se ele quer ou não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma outra opção para o homem, para ele conhecer uma outra alternativa e ele escolher se ele quer ficar aqui comigo, se ele me ama da maneira que eu amo, ou se ele quer ter uma outra opção, tá? Então, como Deus amou o homem, né, ele resolveu dar uma outra opção. Então, o que Deus fez? Ele permitiu, tá, que Satanás apresentasse ao homem uma outra opção. Que opção é essa? Vocês lembram que quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, né, eles moravam, né, no Jardim do Éden, né, onde tinha várias árvores, né, frutíferas, né, onde tinha rios, onde tinha os lugares assim fascinantes que eles podiam brincar, eles podiam se divertir. Mas Deus falou o que para eles? Falou assim: ó, tá vendo aquela árvore ali? Vocês só não podem fazer uma coisa aqui, é comer do fruto daquela árvore ali, tá? O resto vocês podem fazer o que vocês quiserem, podem comer qualquer fruto, pode subir em qualquer árvore, menos nessa aqui. Não coma dessa árvore, tá? Não me desobedeça. Só que Satanás, né, ele tentou a mulher, ele tentou Eva, né? Eva pegou o fruto, comeu o fruto, né? E também deu para quem? Para Adão. Os dois comeram o fruto. O que eles fizeram com isso? Eles desagradaram a Deus. Como eles resolveram desagradar a Deus, tá? Deus fez o quê? Se separou deles. Olha lá, eles estavam aqui com Deus, tá? E passaram para o outro lado, tá? Para o lado de Satanás, tá? Deus criou o homem e a mulher, eles estavam juntos com Deus, só que como eles desobedeceram a Deus, eles escolheram o quê? Tá? O outro lado, tá? E
como eles escolheram o outro lado, todos nós que viemos depois deles, somos o que deles? Somos descendentes deles, certo? Então, como eles já estavam separados de Deus, tá? Nós já nascemos o quê? Separados de Deus. Todos viemos do primeiro casal, portanto, já nascemos separados. Olha como é que ficou aqui, ó. Deus desse lado, tá? E eu e você do outro lado, porque todos nós viemos daquele primeiro casal. Viemos de Adão, viemos de Eva. Então, quando nós nascemos, eles já estavam aqui do outro lado. Então, nós nascemos separados deles, tá? Só que Deus, né? Ele ama muito o homem e ele já tinha um plano para fazer o quê? Uma reaproximação, para novamente, né? Homem, mulher, todos nós estarmos o quê? Juntinho com ele. E que plano foi esse? Deus veio ao mundo através de Jesus para ter um relacionamento com o homem, né? Deus mandou seu filho. Deus se fez homem e Deus veio até nós através de Jesus. E qual foi a maneira que Deus fez, né, para se reaproximar através dessa vinda de Jesus, tá? Jesus, ele teve que fazer o quê, gente? Ele teve que morrer na cruz para pagar pelos nossos pecados. A pior morte que tinha na época era a morte na cruz, uma morte dolorosa. Por quê? Porque só através do sacrifício de Jesus naquela cruz que a gente pode, né, ter o perdão dos nossos pecados e se reaproximar de Jesus. Então Jesus veio, viveu entre nós, passou por todas as tentações, todos os problemas que nós temos. Em momento nenhum Jesus pecou. Então Jesus é o Cordeiro de Deus, né? Jesus, ele se deu, ele não merecia a morte que ele teve. E aqui as pessoas, através desse sacrifício de Jesus na cruz, ela vai ter novamente o acesso a Deus. Mas Jesus ficou morto, gente, naquela cruz? Não, Jesus não ficou morto, não. Ele venceu a morte, tá? Ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, olha só o que aconteceu. Ele abriu o caminho para que a gente possa voltar para Deus. Então a morte de Jesus, ela foi necessária para quê? Para abrir o caminho, para que a gente possa voltar a ter comunhão com Deus, para que a gente possa voltar a desfrutar da presença de Deus. No início, tá? O ser humano, o primeiro homem, né? Ele estava com Deus. Adão, né? A Bíblia conta que Adão, ele tinha um relacionamento diário com Deus. Imagina você, todo dia brincando, né? No quintal da sua casa, no freio do seu prédio, e você poder desfrutar da presença de Deus ali. Assim era com Adão, assim era com Eva. Eles nasceram, tá, desfrutando dessa presença de Deus. Mas eles decidiram o quê? Eles decidiram desobedecer, né? E no início, Deus estava junto, né? Só que ele resolveu sair porque o homem desobedeceu, o homem, né, preferiu, né, a outra opção. O homem desobedeceu. Mas hoje, tá? Nós nascemos separados de Deus. E nós temos a opção, através de Jesus, de voltar. E como é que é essa opção? É alguma coisa assim que a gente precisa merecer, é alguma coisa que a gente precisa se esforçar, que depende do nosso trabalho, que depende da nossa inteligência. Não. Como é que a gente faz? Como é que a gente opta por isso? Basta duas coisas. Primeira coisa é você acreditar em Jesus Cristo. É você acreditar que Ele veio ao mundo, que Ele sofreu naquela cruz e que Ele morreu
pelo meu e pelo seu pecado. E a segunda coisa é você aceitar esse sacrifício. Muita gente até acredita que Jesus veio, mas não acredita, não aceita que ele morreu na cruz por mim e por você. Então, quando você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quando você acredita que ele morreu na cruz para pagar os seus pecados, e você aceita esse sacrifício, tá? Você se reaproxima de Deus, você volta para Deus. Então, a pergunta é: você aceita, você acredita nesse sacrifício, você acredita em Jesus? Essa é uma pergunta que só você tem como responder. Só você sabe se você acredita ou não. Mas como é bom quando você toma essa decisão. Como é bom quando você fala para as outras pessoas dessa sua decisão. Porque através disso você está fazendo o que Paulo fazia, que é o quê? Espalhar o Evangelho. E depois de tudo isso que Jesus fez por mim, fez por você, qual o sentimento que fica, né? Quando você ganha alguma coisa, né, de presente, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou de algum parente, de algum amigo, como é que você se sente? Né? Você se sente feliz, você se sente grato. E o que é gratidão? Gratidão é você reconhecer, né, o que foi feito por você. E melhor de tudo, né, sem merecer. Jesus fez aquilo e te deu como presente. Ele se entregou, né, na cruz, ele morreu como um presente para você se reaproximar de Deus. E basta você aceitar esse presente, né? Então o Evangelho, né, é essa boa notícia, é essa boa nova. Jesus veio, né, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, né, e através desse sacrifício, o que a gente tem? Acesso novamente a Deus, né? Lembra lá do primeiro momento, né? Deus junto com Adão e Eva. Assim é para quem resolve aceitar esse presente, para quem tem a gratidão, né, de receber esse presente. Como você pode demonstrar gratidão pelo que Jesus fez por você? A melhor maneira de você demonstrar essa gratidão é você espalhar o Evangelho, né? Vai espalhando, espalha na sua escola quando voltar às aulas, espalha na sua família, né? Conta pro teu primo, conta para tua prima, conta para aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus. Essa é a melhor maneira de você agradecer. Então, agradeça a Jesus, seja grato, tenha esse sentimento no seu coração, aceite o sacrifício que ele fez por você na cruz. Amém? Vamos ver um videozinho, tá? Conta a história de Paulo, como é que Paulo conheceu Jesus, né? Por que ele estava perseguindo os cristãos, né? Como é que foi essa mudança na vida de Paulo? Porque Jesus muda o nosso coração. Mudou a de Paulo, a vida dele. Ele pode fazer isso por mim, ele pode fazer isso por você. Então vamos ver esse videozinho para a gente fixar quem foi Paulo, tá? E depois, tá, você vai guardar essa informação, porque na próxima aula eu vou te perguntar. Eu quero ver você respondendo aí da sua casa, tá bom? Paulo. Saulo era um líder religioso judeu que perseguia e prendia os cristãos. Certo dia, Saulo estava a caminho da cidade de Damasco. Quando uma luz brilhante o cercou e o derrubou do cavalo. Naquele momento, ouviu uma voz que lhe falou: Saulo,
Saulo, por que me persegues? Saulo, apavorado, perguntou: Quem é o Senhor? A voz lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Lá saberá o que você irá fazer. Os companheiros de Saulo ficaram mudos de espanto, ouvindo a voz e não vendo ninguém. Saulo levantou-se e, abrindo os olhos, descobriu que estava cego. Foi então conduzido até a cidade, onde ficou 3 dias orando. Morava na cidade de Damasco um cristão chamado Ananias. Jesus falou com ele: Vá até Saulo e ore com ele. Ananias teve medo e disse: Mas ele é o homem que persegue e prende os cristãos. De agora em diante será meu discípulo e anunciará as boas novas do meu evangelho. Ananias foi ao encontro de Saulo. Orou por ele. Na mesma hora, escamas caíram dos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. Saulo se converteu ao cristianismo e passou a se chamar Paulo. Foi batizado e tornou-se discípulo de Jesus. Paulo tornou-se um grande apóstolo do cristianismo. Pregava a palavra de Deus nos templos, nas casas e nas praças. Muitas pessoas aceitaram suas palavras. Porém, outras, que o conheceram quando ainda era um líder religioso judeu, ficaram revoltadas e quiseram apedrejá-lo até a morte. Paulo teve que fugir no meio da noite, escondido em um cesto. Paulo passou de perseguidor a perseguido, por ter se tornado cristão. Certa ocasião, ele estava pregando a palavra de Deus em companhia de Silas, na cidade de Filipos, quando foram lançados na prisão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos, quando aconteceu um grande terremoto que quebrou as correntes que os prendiam e abriu as portas da prisão. O carcereiro, apavorado, quis acabar com a própria vida. Paulo então disse: Não faça mal nenhum a você. Estamos todos aqui, não fugimos. O carcereiro, maravilhado com o tremendo milagre, pediu: Senhor, o que é necessário para me salvar? Creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Paulo foi um apóstolo corajoso e dedicado. Fez viagens por toda a Europa e Ásia, pregando os ensinamentos de Jesus. Por terra ou por mar, não havia distância ou dificuldade para Paulo. Foi um verdadeiro herói da fé. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham guardado tudo, tá? Em breve, né? Essa é a minha oração. A gente vai estar reunido, estudando a palavra, a gente vai poder relembrar, a gente vai poder fazer igual a gente fazia na sala de aula, uma forca para quem for acertando aqui, né, a mensagem do dia, as palavras referentes à mensagem do dia, tá? Mas enquanto isso não acontece, tá? Eu quero que você, né, todo domingo, tá, lembre de acessar, tá, o canal do Oceânica no YouTube, e na hora do culto, né, vai ter o momento do Kids e você vai clicar no link do Kids para poder ter acesso às aulas. Vamos orar?
Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por mais essa lição, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que tivemos, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada família, Senhor, cada criança. Que a gente tenha uma semana na Tua presença, Senhor. Que a gente possa espalhar, Pai, o Evangelho para todos aqueles que não conhecem, Senhor. Que a gente possa falar do amor de Jesus, Senhor, de tudo aquilo que Ele fez por nós, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa a cada um, Senhor. Obrigado pela equipe que está aqui junto com a gente, Senhor. Obrigado por esse vídeo, Pai. Te agradecemos, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.